E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas notícias do Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, analisando aí essa primeira vitória aí do Verdão na estreia na Libertadores, galera. 3-2 aí contra o Sporting Cristal fora de casa. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Sporting Cristal ou Sporting Cristal e Palmeiras, já que o jogo foi lá. E o Júnior tocou num ponto bastante interessante aqui. Os dois temas você tem em casa. Futebol também tem moda. Já perceberam isso? Com certeza. O que você falou agora, todo mundo, o Palmeiras tem que se reinventar. Todo mundo jogava pra frente, todo mundo... A gente teve, acho que o exemplo... De repente, o que foi o disruptivo mais recente, Flamengo, de 19. Depois a gente teve o próprio Palmeiras, o Botafogo, com o Arthur Jorge. E a sensação que eu tenho é que esses estilos emplacam, dão muito resultado, varrem e depois, opa, já aprenderam a jogar aqui. Não está dando tanto resultado. Mas é porque os adversários também estudam, né? Exatamente. Você começa a estudar... E qual que é a tendência do futebol, você acha? Agora. É você se reinventar durante as competições, entendeu? Que é a modificação do Inter fez contra o Flamengo, que fez contra o Bahia, dentro do próprio jogo. Fazer vários jogos dentro de um. O ideal é você ter, pelo menos, né, a história do plano B, né? Porque você estuda o adversário, e às vezes o adversário ele vem de uma forma diferente, com as mesmas peças que jogou um tal jogo. Aí você precisa se reinventar durante os jogos. E aí que os treinadores, os gênios, se destacam. Não precisa nem a genialidade. Você né? tem que ter... mas tem que ter uma inteligência material. Tem que ter. Não adianta você ser inteligente e não ter peças para você fazer isso que você pensa. Né? Eu trago o exemplo do Inter, a gente já volta a falar do Palmeiras, do Inter e do Bahia, porque tem material para fazer esse trabalho de plano B, uma carta na manga, tem. O Palmeiras eu ainda acho que não tem. Então, por isso que essa cobrança, principalmente do torcedor mais apaixonado, de que precisa jogar bem, precisa voltar a ser aquele Palmeiras... Precisa ir pra cima. Exatamente. Não combina com o material humano que o Abel tem no momento. Mas, a partir do momento que o Paulinho voltar, que tiver o Veiga, que não teve ontem... Maurício, pode ter mais materiais para que o Abel volte a ser aquele Palmeiras que todo mundo quer. E dentro disso, Mari, existe a questão de um Palmeiras mudar aquilo que foi há 4 anos atrás para um novo Palmeiras. E não tem nada a ver com isso. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. É uma reformulação, por quê? O Palmeiras entendeu que para ser competitivo contra o Flamengo, contra o Inter, contra um Botafogo, ele não podia continuar da mesma forma que ele estava. Ele estava esbarrando em algumas coisas. E aí sim, houve uma mudança muito brusca, que tem tempo. Não é do dia para a noite que vai ser um novo Palmeiras, que vai jogar bem e vai vencer. E o mais importante, além de não estar jogando bem, mas está vencendo. Então é isso. É a paciência que talvez o torcedor palmeirense, por esses últimos anos, ter colhido tanta coisa positiva... Mas quem não colheu também não tem muita paciência. Mas o Palmeiras não tem, né? Você vê, eu acho um absurdo o que o torcedor palmeirense tem feito com o Abel nesses últimos jogos. Acho um absurdo, por tudo aquilo que o Abel tem feito nesses últimos tempos. Mas é um torcedor acostumado com vitória, é um torcedor acostumado com título. A primeira providência, Rick, eu já citei aqui um pouquinho antes, que é exatamente a questão da marcação. Eu arrumei uma teoria na minha cabeça. Antigamente você falava, a melhor defesa é o ataque. O melhor ataque hoje é a marcação. Isso o Palmeiras fazia com uma intensidade, com uma eficiência extremamente grande. E nos últimos jogos eu tenho visto que perdeu um pouco dessa essência que era o início... Ou as outras equipes aprenderam a sair dela. Esse é meu ponto, quando eu falei de moda e tendência no futebol. Eu acho que o Palmeiras perdeu mais do que as outras equipes. Entendeu? E se voltar a fazer aquilo ali, o que vai acontecer? Vai começar a roubar a bola novamente no campo do adversário, e você vai criar mais possibilidades, você vai estar mais perto do gol do adversário. É lógico que a questão é ofensiva, vai precisar, quando tiver o time lá postado ali atrás, de trabalhar a bola, virada de jogo, e as jogadas individuais, né? Tem o Estevão que ele desmonta também qualquer módulo de jogo assim. Exatamente o que eu falei. Eu não acho que o Palmeiras tenha material para fazer o que fazia. E aí entra naquilo que o Maestro falou do Rony.
Que era esse jogador que dava essa intensidade. Exatamente. Era aquele que puxava essa Porque marcação. hoje o Vitor Roque não faz isso. E se ele fizer, vai faltar na hora que ele tiver que fazer o gol, que tiver que fazer a participação dele ofensiva. Ele até não tem a mesma característica, exatamente. Ele até tenta. Você vê que de vez em quando ele dá um pique em cima do... Mas está descoordenado. Coisa que o Rony fazia com a naturalidade. Né? Era ele gostava todo o meio campo ali. Eu acho que vai ser uma mudança mesmo de jeito de jogar do Palmeiras em relação aos últimos anos. Eu acho que hoje o Palmeiras ele tem um time mais técnico do que tinha em relação aos trabalhos vencedores do Abel. É um time que vai precisar de bola no pé, que vai precisar de jogo. E a gente tem que lembrar que o Estevão vai embora no meio do ano também. Isso vai ser uma outra mudança que talvez impacte na maneira de jogar do Palmeiras. Então você tem hoje o Facundo, que é um jogador técnico, você tem o Evangelista, você tem o Rafael Veiga, você tem o Maurício, você tem o Paulinho, o Vitor Roque. É um time que precisa de bola no pé. Felipe Anderson, não é só esse jogo o tempo inteiro, assim como era o Palmeiras vencedor dos últimos anos, né? E aí cabe ao Abel encontrar a melhor formação com as características desse elenco, que ele pediu muito, né? Ele pediu essas opções. Isso aí. Cobrou tantas vezes, até publicamente, a presença de um 9 com peso, com categoria, com nome, que é o caso do Vitor Roque, que custou uma pequena fortuna para o Palmeiras, né? Então vamos de Vitor Roque, queria falar sobre ele, também estou muito na expectativa de ver aquele Vitor Roque, aliás, falamos da hegemonia brasileira na Libertadores, foi ele que levou o Atlético Paranaense àquela final, ainda tão jovem, né, com 17 anos, àquela final contra o Flamengo, e eu estou na expectativa de ver aquele Vitor Roque ainda. Ele é o 9 do Palmeiras, acho que ele é aquela resposta, né, será que o Palmeiras, tem o Flaco também, né, mas será que o Palmeiras não está sentindo falta de um 9 e tal? E a resposta parecia ser sim. Aí vem a segunda pergunta, né? E é o Vitor Roque, esse 9? É paciência, maestro? Eu acho que vai ter que dar tempo para ele, né? Até porque, por exemplo, quando você entra num time encaixado, né, fica muito mais fácil a sua adaptação. E não é o caso ainda? Reformulação, que a gente está falando do Palmeiras. Né? É um time completamente diferente. Que ele passou a ser, até pelo valor da transação, é aquela história do imediatismo. Mas chegou... pressão nele, né? Chegou, vale tanto, tem que dar a resposta. 10 gols não por jogo. funciona assim. Não, futebol não é 2 mais 2. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Tem que esperar que o potencial dele é absurdo. Isso também isso eu também não tenho dúvida nenhuma. Que mais cedo ou mais tarde vai desencantar. Fora uma observação. Um atleta de 20 anos de idade. Estamos falando... É porque o que ele fez naquela Libertadores... Ele é precoce. 20 anos, tudo bem. Foi para a Europa, já teve o gostinho. Rick, mas isso hoje é o normal, isso é a né? normalidade. Você vê Vinícius Júnior, você vê Estevão, Hendrick. A gente vai enumerar aqui pelo menos uns 7, 8 jogadores que 17 anos hoje já é maduro para jogar no principal, né? No time principal. Coisa que... Na minha geração, você chegava com 20 hoje o cara já é considerado, não, esse aí já passou. Caramba, 20 anos já passou. Por quê? Porque talvez só fenômenos como o Ronaldo, que com 17 estava na seleção brasileira, sendo campeão do mundo, né? E os garotos seguiram isso. E daí para frente vai ser assim mesmo. Mas isso não está... Até lá fora, né? Tinha o Lamine Yamal também, é um outro exemplo que também é um dos representantes. Você tem um. É ele só Aqui você tem pelo menos 6. Não na seleção. Falando em seleção, como você citou. Então, mas 17 anos está... O Estevão e o Hendrick estão na seleção, né? A última lista tinha Estevão e Hendrick, né? Estão, mas não estão, né? Não, mas estavam. Mas estavam. Estão mandando jogar. É o treinador. Mandando jogar. Aí... Que, inclusive, também rende uma discussão bastante interessante. Mas sobre a idade, 17 anos e esse cenário que é normal no futebol brasileiro também, né? Infelizmente, a gente perde cedo esses talentos para a Europa. Infelizmente para nós, né? Que gostaríamos de vê-los mais aqui, mas imagino que a realização do sonho seja sempre muito celebrada. A gente vê meninos com frequência, com 17 anos jogando. E isso rende muitas discussões. Mas 17 anos não estava pronto. A idade é fator limitante? Deveria ser tratado como... Não, eu acredito que não. Basta que o cara tenha talento. Eu acho que ele amadurece mais rápido do que a minha geração, por exemplo, entendeu? Eu, com 17, 18 anos, ainda estava no juvenil, que era a categoria da minha época, que seria hoje a sub-18, entendeu? Não tinha esse amadurecimento que esses meninos têm, porque eles estão vivendo uma outra fase, entendeu? Que naturalmente ficam obrigados a amadurecer.
E eles amadurecem. É por isso que chegam com 17, 18 anos, já estão prontos para jogar no clube, para jogar na seleção e principalmente para serem vendidos. E viram negócio. O Vitor Roque foi quem sofreu aquele pênalti. Foram dois, na final não, também. É porque o da... Mas o da semi eu acho que... Não, tudo bem. Sim. Mas Foi ele que foi a participativo. culpa não é dele. A culpa não é do dele. juiz. A culpa não é dele, tudo bem. Mas foi em cima... Olha o amadurecimento, entendeu? Naquela jogada ali, quando ele sentiu que a bola correu, ele chutou o pé do... Foi a Arboleda? Arboleda. Ele cai depois. Olha o amadurecimento, tá vendo? Ele cai depois. Então, já que a gente está falando dos meninos, vamos de Estevão também, porque esse tem prazo de validade aqui no Brasil, né? Pelo menos nessa passagem, nem concluindo, né, a formação, porque já tem um contrato com o Chelsea, vai embora no meio do ano. É outro nome também, e eu acho que o Abel, ele aprendeu, embora nunca tenha admitido verbalmente, ele aprendeu muito com o Endrick. Me lembro naquela partida contra o Boca na Libertadores que ele demora a beça para botar o Endrick e o Endrick consegue ajudar para cá, mas aí o Palmeiras acaba sendo eliminado. Dali para frente ele usa muito. O Endrick é um dos nomes daquela conquista do Brasileirão, né, de 23, mas eu acho que ali veio esse aprendizado. Não tem que ele até brinca numa entrevista, né? Essa hora esse menino tá na Disney, né? Fala alguma coisa assim nesse sentido. Mundial. Quando todo mundo imagina pra ele estar na Disney. Da lista do Mundial. Exato. E aí eu vejo que no Estevão, embora essa crítica seja muito ouvida, né? O Abel tem as convicções dele, ele fala e não volta atrás. Não volta atrás nas palavras, mas pelo que a gente está vendo no tratamento dado ao Estevão, ele já mudou de ideia sobre idade e performance, né? Mas eu tenho uma cornetinha pro Abel sobre é o Estevão. Ontem mesmo no jogo ele poderia ter usado o Estevão por dentro, já que ele não tinha o Veiga. E se a gente voltar lá atrás, o Estevão, ele começa na categoria de base como meia. E assim, essa questão, e aí uma ideia do Abel, porque ele está acompanhando o dia a dia do treinamento, e eu não sei, na verdade eu sei que ele prefere o Estevão aberto, porque ele é esse jogador do 1 contra 1, do desequilíbrio, mas ele poderia contribuir muito mais para esse time do Palmeiras se ele tivesse liberdade. E ele não tem. Dificilmente você vê o Estevão vindo por dentro. E ontem, pela falta do Rafael Veiga, ele poderia ter colocado o Estevão, Felipe Anderson com o Facundo, ter colocado ele em outra posição que ele poderia contribuir, porque realmente ele é diferenciado. E não é um achismo, é uma constatação. Ele já foi formado como meia. Ele vira ponta no profissional, mas como meia, quase a base dele inteira no Palmeiras, ele foi meia. Foi esse 10. Então, uma cornetinha que eu tenho. Eu queria ver como eu falei do Scarpa ano passado com o Milito, quando o Milito deixava o Scarpa aberto pela ponta direita e se provou que o Scarpa por dentro pode ser muito mais útil para o Atlético, como tem sido. Enfim, mas é claro que a idade, o Abel mudou totalmente o modo de pensar, principalmente porque há uma diferença grande de mentalidade de Endrick com 17 e Estevão com 17. Isso é uma opinião minha. Você percebe a O diferença? Estevão é muito mais pronto. Não só... Muito mais maduro emocionalmente? Muito mais, não só emocionalmente, mas profissionalmente, esportivamente falando. Mas você falou de mentalidade. E aí entra a questão tática. Porque o Endrick, ele era muito mais irresponsável taticamente. Abusado. Exatamente. Não cumpria funções táticas, com 17 anos, como o Estevão faz. E é por isso que o Abel ama o Estevão. E não só o Abel, como todos nós brasileiros e até o pessoal lá fora. Porque ele é inteligente taticamente. Eu só acho, Rick, por exemplo, nessa transferência, que o Estevão vai ter um pouco mais dificuldade de adaptação à Premier League do que o Endrick do futebol espanhol. Diferente, né? Porque o Endrick tem na frente dele simplesmente um dos maiores, né? Que é o Mbappé. Quer dizer, o espaço dele fica muito... Ele está jogando... Tem uma estatística que passou agora no jogo do Real contra o Atlético. Ele na Copa do Rei tem sido... 5 gols. Ele entra, ele tem gol 5 a cada jogos 30. e 5 jogos. Isso é um dado... Só que, pô, na frente dele tem o Mbappé. Como é que ele vai fazer? Entendeu? Precisa de mais tempo. Quem vai dar esse time tempo? montado, tudo isso. Eu acho que o Estevão vai ter um pouco mais de dificuldade de adaptação. Somente isso. Na hora que ele se adaptar, porque ele é o tipo do jogador que
faz uma diferença absurda no 1 contra 1, na velocidade. Ele dribla num espaço desse tamanho. Ele deu um drible domingo passado no Barbosa, que tentou da linha lateral, foi dar um banho. Barbosa, não se dá bote, cara habilidoso, né? Até brinquei na transmissão, né? Esses caras assim, você deixa eles tomarem iniciativa, né? E acho que isso vai acontecer. Acho que ele vai ter só um pouco mais de dificuldade do que o Endrick teve no Você vê, a nossa paciência, de uma maneira geral, né, aqui no Brasil, depois que o Palmeiras perdeu as finais para o Corinthians, muita gente fala, o Estevão não aparece em jogo grande, jogo difícil, jogo decisivo. Assim, o cara tem 17 para 18 anos, né? Ele nem deveria ser o cara que é cobrado para decidir, né? Ele não deveria ser o cara que é cobrado para decidir. Outros ali deveriam ser mais cobrados. O próprio Veiga, que a gente estava falando aqui. Mas a coisa é tão precoce no Brasil que um menino de 17 anos passa a ser alvo de cobranças que estão muito além do que ele ainda está em período de formação. Ele poderia ele podia estar jogando sub-20 ainda, está São Paulo, ele já está indo para o Chelsea, sabe, assim, convocado para a seleção brasileira. Então, e isso tudo vai dar casca para ele, né? Acho que isso tudo vai dando um pouquinho mais de casca para ele. Eu acho ele um jogador muito acima da média, assim, dos melhores que a gente produziu aqui no Brasil nos últimos tempos. Torcer para que ele consiga essa adaptação no Chelsea, que não é fácil mesmo. Eu acho que sai até do futebol, Eric, essa discussão, e eu tenho volta e meia aqui na nossa redação. É uma ansiedade em dizer que nós temos o melhor do mundo e que está pronto e que ganha de todo mundo e que isso é traduzido em cobrança. Foram as gerações antigas que acostumaram a gente mal. Mas e se a gente fala do João Fonseca, por exemplo? Com o Romário, com o Ronaldo, entendeu? Mas e o João Fonseca? Estão fazendo isso com ele também. Mas é diferente, né? A produção de tenistas é muito menor do que a de Sim, mas a gente já quer que o menino ganhe tudo. Mas você vai tirar esse DNA nosso? Não pretendo mudar essa cultura, não. Acho que não tem esse poder. Com todo respeito ao tênis e tal, o João Fonseca, se ele perder uma partida, ele vai no dia seguinte no shopping, não vai acontecer nada com ele. Se o Estevão perder uma final de Campeonato Paulista, ele não consegue sair de casa. Essa diferença de apelo. Pegado. A cultura é diferente. No mundo do tênis, naturalmente, existe uma cobrança muito em cima do João. Porque o João é um garoto também, entendeu? Exato. E a gente é uma responsabilidade muito grande, porque as comparações são inevitáveis. A gente teve um Gustavo Kirten que, quando menos se esperava, o cara foi campeão de Roland Garros, entendeu? Da forma como foi. Então, a gente está sempre nessa esperança de um outro Guga, né, possa acontecer. O João tem um caminho ainda para percorrer e a gente acha que vai chegar. Já que entrou nesse assunto, a Bia Haddad. Então, mas a Bia Haddad, eu lembro disso, toda vez que entrava em quadra, era desde Maria Esther Bueno, toda vez era uma menina. Tadinha, e hoje ela está sofrendo isso, porque ela não está conseguindo os resultados, está até precocemente sendo eliminada de torneios simples, e ela falou sobre isso. Não estou aguentando, foi. É muita pressão, né? Eu ter que dar o resultado que todo mundo quer, porque há muito tempo não tem uma mulher brasileira tenista, enfim. No futebol, a apelação é diferente, porque é muita paixão. E eu tô com o Eric. E tem o lastro que o Júnior lembra e representa, inclusive, né? Que você fica pensando no que já apresentaram pra gente, e aí assim, mas o Endrick é muito novo, mas teve o Ronaldo, que era só chamado de fenômeno. Um exemplo que muita gente fala, você mesmo citou o menino, o Yamal, né? O Yamal, ele cresce num contexto, tirando todo o talento que ele tem, que é indiscutível, mas ele cresce num contexto que é todo favorável para ele. Ele, desde criança, ele joga desse jeito no Barcelona. Com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17 anos, ele joga assim. Ele pelo lado direito ali, fazendo as mesmas funções, porque é assim que a escola é do Barcelona e tal. Ele vai para as seleções de base da Espanha, ele joga também do mesmo jeito. Então, quando ele chega na equipe principal da Espanha, é o mesmo técnico que trabalhou com ele nas divisões de base, que é o De La Fuente. Então, ele chega num contexto que é 100% favorável para ele. E aí o talento dele, que é muito, aflora. O Estevão, ele já teve uns 5 técnicos nas divisões de base, aí ele pega o Abel, 10 filosofias, aí ele vai para a seleção, o Dorival é de um jeito que eu não me lembro nem se o Fernando Diniz chamou ele, acho que não, mas o Dorival que chamou, ele já é uma outra cabeça, é um outro jeito de jogar, é uma outra tática, enfim, então é até um pouquinho de calma. Agora ele vai para o Chelsea, é uma outra questão de se adaptação também.
Então, essas comparações elas são muito perigosas, porque a gente precisa analisar o contexto também. Eu sempre levo para esse lado também, porque eu acho que o buraco é mais embaixo. A gente tem que olhar o nosso processo de formação, que está devendo um pouquinho, né? Também acho que passa por aí. Mas vamos voltar aqui para o jogo. O Abel falou depois dessa partida, depois dessa vitória importantíssima do Palmeiras, com cara de Abel, com cara de Palmeiras. Então, vamos ouvir o Abel depois do 3-2, na estreia da fase de grupos da Libertadores. A verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano e nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até o fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos. Os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa as que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe, praticamente não dava para pressionar, e são muito fortes e muito bons naquilo que fazem, e felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui 3 pontos que eram mais importantes para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos mais do que tudo a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!